Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje damos seguimento à playlist sobre o filósofo e sociólogo Gilles Lipovetsky. Na primeira aula falamos sobre a modernidade como um todo. A modernidade surgida a partir do projeto iluminista de um homem emancipado, de um homem cuja fé deixaria de ser depositada no altar da monarquia absolutista, divina, do coletivismo, de uma vida que esmagava o indivíduo. Enfim, a fé desse homem moderno deixaria de ser depositada nesse altar da monarquia e do esmagamento do indivíduo e seria deslocada para o altar do individualismo. Do individualismo enquanto liberdade de expressão, liberdade de trabalhar, de produzir, de consumir, liberdade de expressar-se religiosamente, liberdade política, liberdade econômica, liberdade intelectual e cultural que superaria aquele mundo em que o homem era passivo diante dos dogmas das religiões que sempre estiveram, desde o surgimento da história, há 6.000 anos, até o desaparecimento do antigo regime pelo projeto iluminista, enfim, religiões que sempre estiveram ao longo da história justificando a política ao lado de reis, ao lado de ditadores, ao lado de governantes de modo geral. Enfim, aquele projeto iluminista tinha então um objetivo: libertar o indivíduo que poderia realizar um mundo melhor, libertar esse indivíduo politicamente, economicamente, culturalmente, intelectualmente. Isso foi feito. Foi feito e para Gilles Lipovetsky, vimos no vídeo anterior, se converteu essa liberdade individual se converteu em uma liberdade sem causa. A partir do mundo chamado por Lipovetsky de hipermoderno, a partir do final das grandes guerras mundiais, a partir da segunda metade do século XX, de modo crescente, de modo acelerado, nós vemos se implantar em nossa sociedade uma liberdade pela liberdade, uma liberdade sem causa, uma liberdade de consumir. Essa liberdade pela liberdade, essa hiperliberdade, é uma liberdade que não enxerga um passado do qual pode extrair lições. Essa liberdade não enxerga um projeto de futuro que contemple a humanidade, que contemple a sociedade como um todo. Não. Esse negócio de projeto político para todos, esse negócio de aprender com o passado é muito pesado. A humanidade atual é livre, absolutamente livre, hipermoderna, liberdade pela liberdade, quer apenas pensar no presente. Por isso, vivemos um eterno presente, uma sensação de presente contínuo, associada a um hedonismo consumista, onde consumimos como pragas vorazes, porque não há mais sentido na história, não há mais um futuro para todos, não há um passado de todos, enfim, só há um presente em que consumimos, em que compramos para nos mantermos felizes. Aí está a leveza, aí está essa era regida pela leveza. Nada pode ser pesado, a história é pesada, refletir é pesado, pensar no outro, na coletividade, em um projeto político para todos é pesado. No máximo, podemos ser ecologistas lúdicos, de brincadeirinha, comendo uma carne que vem de um abatedouro humanitário. Assim nos sentimos bem, assim nos sentimos como que lutando por uma causa social, mas no fundo, ninguém se preocupa com essa causa social. A única preocupação atual é com o presente individualista, consumista, em que cada indivíduo compra para se manter feliz. Felicidade que dura pouco, felicidade que dura até o momento em que se enjoa do que se comprou. E aí se requer o próprio corpo, a própria mente requer uma nova compra, um novo consumo, para que se tenha a ilusão de felicidade nesse mundo hiperindividual. Liberdade pela liberdade, onde todos exercitam o direito de ser livres, mas sem uma causa aparente, sem lutar por uma causa aparente. Enfim, vamos seguir essa playlist sobre Lipovetsky. Provavelmente ela terá 4 vídeos, acho que eu anunciei 3 vídeos na aula anterior, mas provavelmente 4 vídeos. Se isso mudar, eu falo no terceiro vídeo. Sociedade e moda.
É o primeiro conceito dessa nossa aula de hoje. Para Lipovetsky, modernamente, até meados do século XX, a moda era um elemento presente na indústria têxtil. Era um elemento presente na indústria de roupas, sapatos, os cortes de cabelo de modo geral, enfim. Mas era algo que se resumia à aparência física das pessoas, podemos dizer assim. Mas, hipermodernamente, a moda deixou de ser um atributo, uma característica da indústria têxtil e passou a ser uma instituição social, ou seja, a moda hoje é talvez a mais forte instituição social. A moda hoje dita as regras de conduta sociais. É isso que quer dizer instituição social. Se a família regulava as pessoas, se a religião regulava as pessoas, se a tradição dava regras e horizontes, e orientes e nortes às pessoas, hoje é a moda que dita as regras, é a moda que regula o comportamento humano de modo geral. A moda, então, é uma instituição social. E aí chegamos à ideia de neofilia. Neo, novo, filia. Filia significa uma paixão doentia. Neofilia, paixão doentia pelo novo. Isso, para Lipovetsky, temos uma tara, experimentamos uma tara social incontrolável pela novidade, pelo novo. Modernamente falando, repito, até meados do século passado, até meados do século XX, a nossa vida se comportava pelo modelo fordista. No modelo fordista de produção, os produtos são produzidos igualmente. Não há diferença, não há personalização, não há customização dos produtos. E assim acontecia na vida. A repetição era o padrão, era o norte de existência. A repetição era uma instituição social. Então repetíamos os modelos de família de nossos pais e avós. Repetíamos os modelos de religião de nossos pais e avós. Repetíamos os modelos de tradição, os modelos que a tradição nos oferecia. O passado olhava para a gente e, como um mestre, nos dava lições para que nós, no presente, construíssemos um futuro para todos. Havia um pesado projeto do futuro. A modernidade não era a era do efêmero. Hoje sim vivemos a era do efêmero. Lembremos do começo da desta videoaula. Hoje, pensar em um projeto político como os gregos queriam, política, a arte, a técnica, a ciência, que fala da polis, da vida coletiva, da vida de todos, enfim, pensar em todos, no meio ambiente, pensar na economia, pensar na sociedade, nos regimes políticos, pensar no futuro da humanidade é muito pesado, é muito longo, queremos algo efêmero, algo rápido, queremos ver um filme no sábado e no outro sábado ver mais um filme, mais uma novidade, queremos comprar celulares novos, queremos trocar os móveis de casa, queremos trocar os namorados, as namoradas, queremos trocar as roupas, queremos a novidade. A novidade é leve, a novidade que nós consumimos hoje e descartamos amanhã. Repito, a novidade que consumimos hoje e descartamos amanhã, o efêmero. Lipovetsky chama a nossa época de a era do efêmero. Portanto, a época anterior, a chamada modernidade, até meados do século passado, até metade do século passado, essa era anterior era a era do pesado, a era do longo, a era dos grandes projetos, o socialismo, o positivismo, a Revolução Francesa colocando no mundo a perspectiva do iluminismo, do individualismo, do liberalismo, enfim, havia grandes projetos coletivos. Hoje não. Hoje vivemos a era do leve, a era em que consumimos como pragas jamais vistas o novo, a novidade, descartada semana a semana, dia a dia, e as amizades que existem nas redes sociais refletem muito bem isso. Como dizia Zygmunt Bauman, é muito fácil fazer e desfazer amigos no Face, pois basta um clique na tecla deletar, na tecla incluir, que nós fazemos e desfazemos relações
relações de amizade, relações amorosas, enfim, tudo tem que ser leve. Terminar um relacionamento tete a tete, cara a cara, é muito pesado. Preferimos fazer isso à distância, virtualmente, a era do leve. Nada desse projeto do futuro, nada de olhar para o passado e tentar encontrar nele lições para esse projeto coletivo de futuro. E o futuro? Chegamos aqui ao nosso segundo conceito. O que pensa Lipovetsky sobre o futuro? Para Lipovetsky, nós ainda não rompemos com a modernidade. Se nós lembrarmos o que dizia François Lyotard, o grande autor do termo pós-modernidade, a modernidade possuía visões de futuro, a visão socialista e comunista, a visão anarquista, a visão positivista, liberal, neoliberal, enfim, havia visões de futuro. Hoje, segundo François Lyotard, nesse mundo pós-moderno, não há mais visão de futuro, mas para Lipovetsky há sim uma visão de futuro. E aí deve-se destacar o seguinte: Lipovetsky não diz que após a primeira metade do século XX, na segunda metade do século XX, não houve o rompimento da modernidade para uma pós-modernidade. Houve sim uma aceleração da modernidade. Hoje nós vivemos em uma época onde só pensamos no presente. Aquele pensamento no futuro coletivo, no futuro de todos, que os homens modernos tinham, e eram socialistas, e eram liberais, e eram anarquistas, aquele pensamento foi destruído pela aceleração do individualismo, que se tornou hiperindividualismo e não admite nada além de comprar, consumir, ser feliz fugazmente, velozmente, no presente, num eterno presente, que não se preocupa com o futuro. Enfim, portanto, a visão do futuro que hoje nós temos é uma visão insegura. No ato de comprar, quando olhamos para o grande templo da hipermodernidade, o shopping, vemos ali uma angústia de pessoas que compram, mas inconscientemente experimentam um sentimento de ansiedade. Ansiedade pelo futuro que é incerto, pelo futuro que é inseguro. Enfim, experimentamos uma visão única, uma visão massificada, uma visão coletiva de futuro é a insegurança, pois só pensamos no aqui. O aqui é o meu quarto, o aqui é a minha casa. Só pensamos no agora, o nosso presente individualista. Nada mais de pensar nas lições do passado, nos projetos coletivos de futuro, nada de pensar na ágora, na praça pública, que poderia muito bem hoje ser as redes sociais, ágora, a praça pública dos gregos antigos, onde discutíamos o outro, discutíamos o futuro coletivo. A ágora não existe mais, não pode existir. Nada une os povos, nada une os homens, nada une as cidades. São apenas quartos isolados, são apenas cidades, povos isolados, indivíduos isolados nos seus quartos e casas, pensando no agora, pensando num eterno presente de consumismo. E aqui se liga o hedonismo consumista, pois se não pensamos no futuro, o que fazer? Consumir, comprar. Esse prazer a todo custo está ligado ao consumismo, e o consumismo está ligado à ausência de perspectiva, a ausência de referência a um futuro de todos. Enfim, a preocupação com o futuro ela é individualista. Eu me preocupo com o meu futuro, nós nos preocupamos com o futuro de cada um, eu me preocupo com o futuro dos meus filhos. Para isso, produzimos e consumimos remédios, terapias psicológicas, alimentos orgânicos, ginásticas, tudo para manter a nossa saúde, a saúde de nossos espermatozoides e óvulos, a saúde de nossos filhos. Enfim, há uma preocupação com o futuro individual. E aí vem a nossa última videoaula dessa playlist, falando sobre as lições que Gilles Lipovetsky pode nos dar a respeito dessa pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então pensem comigo, hoje pensamos em um futuro
individualmente. O que importa nos dias atuais é o consumo e a produção de remédios, terapias, alimentos orgânicos, ginásticas para o bem-estar egoísta, narcisista. Chegamos ao terceiro conceito dessa videoaula, sociedade pós-política. Isso, a ideologia foi enterrada. A ideologia é pesada por demais, pois ela se refere a um mundo coletivo. E esse mundo coletivo sufoca o hiperindividualismo que existe em nós e que cavalga livremente. Enfim, ideologia enterrada. O que foi construído no lugar, no seu lugar? O que hoje dança sobre o túmulo da ideologia enterrada é o indivíduo, o hiperindivíduo, que administra, que gere, que torna eficiente a sua própria vida. Hoje, a administração, a gestão, giram em torno não das massas. Não falamos de regimes políticos que podem fazer uma gestão e uma administração mais justa, mais liberal, mais socialista das massas. Falamos hoje de modelos de administração e gestão que tornam a vida do sujeito mais eficiente. Pensamos hoje em pós-graduação, em MBA, pensamos hoje em alimentos orgânicos, pensamos hoje em controlar o pH da água, em consumir água com limão de manhã, água com 3 ou 4 gotinhas de vinagre de maçã, enfim, para tornar o nosso corpo menos ácido, gerir o próprio corpo, que não pode adoecer, que não pode ser um meio fértil para o câncer. Enfim, fazemos a gestão de nós mesmos. Não há mais política, portanto, porque a política é a gestão de todos, é a gestão da polis. O trabalho hoje, ou a procura pelo trabalho, desemprego, consomem todo o nosso tempo. Há uma hiperestimulação midiática, anunciando pós-graduações, anunciando por meio da autoajuda, a possibilidade de você realizar-se profissionalmente, de você superar os seus limites, enfim, você pode tudo. É o excesso de princípio de positividade, poder tudo, como diz Byung-Chul Han. Se você pode tudo, corra atrás, se prepare, faça algo diferente, seja criativo, faça algo diferenciado dos outros, se destaque, se sobressaia sobre os outros. E se você está desempregado, corra mais rápido ainda. Essa hiperestimulação midiática, essa pressão social que nos coloca sempre diante do fracasso profissional, enfim, faça com que o trabalho não dê tempo para pensarmos nessa ação que nos faça perceber o coletivo, que nos faça nos posicionar diante de um futuro que é inseguro. Ninguém está pensando no futuro da humanidade. Ninguém está pensando nos regimes políticos, na democracia. A democracia foi para o espaço, como dizia Bauman. Bauman afirmava que se impressionou com, acho que nos anos 70, uma entrevista em um talk show de um casal que brigava por algum motivo, que se separava, enfim. Então a exposição da vida pessoal, a exposição das traições, das taras em uma televisão que poderia ser uma nova ágora, uma ágora virtual, um espaço público virtual, à distância, de discussão política, de discussão que interesse a todos, de temas socialmente relevantes. Não. A televisão e a internet hoje se tornaram espaços onde expomos a nossa individualidade. A política desapareceu e quando a política desaparece, o futuro é incerto. Aliás, hoje odiamos a política. Hiperindividualismo, penúltimo conceito dessa videoaula. Nós não temos mais ideologia, como nós falamos agora há pouco. Não temos mais esse projeto coletivo. Não temos mais a referência do Estado moderno. Modernamente, pensávamos ou no bem-estar social, ou no socialismo, ou no anarquismo, ou no fascismo, ou no liberalismo. Enfim, pensávamos em uma forma política que fosse melhor para gerir, para administrar a vida de todos os indivíduos. O hiperindivíduo hoje não aceita mais um Estado que regule nada. Ele escolhe a sua família,
ele escolhe os seus modelos de amor, os seus modelos de sexo. Enfim, hoje podemos ter uma pessoa que nasce mulher, mas se torna um transexual homem, um transexual homem que nasceu mulher e que, enquanto transexual, pode ser bissexual. Um transexual bissexual que era mulher, que se tornou homem e que, como homem transexual, gosta dos dois sexos, ou é assexuado ou é pansexual. Enfim, cada um escolhe o seu modelo sexual de existência, o seu modelo de amor. Pode ser um amor à moda antiga, e com o termo antigo se lê moderno, aliás. Pode ser um amor à moda antiga, à moda moderna, pai, mãe, filho, filha. Pode ser um poliamor onde ama-se 1, 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Enfim, cada um escolhe o seu modelo de família, de amor, de sexo. Cada um escolhe o seu modelo de religião, customizando-se a religião. Eu não tenho de obedecer aos dogmas religiosos, não. Eu posso ser um católico porque me agrada essa mensagem de amar ao próximo, mas eu posso ser também budista, pois a meditação me faz aproximar do nirvana, do não desejo, do controle emocional que vem pela sensação de falta nesse mundo onde precisamos consumir tudo. Eu posso ser também, ao mesmo tempo, evangélico, da Igreja Universal, buscando a teologia da prosperidade. Eu posso misturar tudo dentro desse supermercado religioso que é a vida do hiperindivíduo, que não aceita mais um Estado regulando a sua existência, que não aceita mais modelos sociais regulando a sua existência. E dentro desse hiperindividualismo há um elemento muito tentador, há uma prática muito tentadora, o hedonismo consumista. Consumimos, como nós já falamos, por um prazer imediato, efêmero, fugaz. E por quê? Porque consumir nos gera... Porque ir ao shopping nos gera 2, 3 dias de felicidade, às vezes apenas um dia, algumas horas, porque a vida hoje não tem sentido. A religião dava sentido, a família dava sentido. Quando um pai de família se sentia chateado por não ter feito gastronomia e por ser um funcionário de carreira do Banco do Brasil, esse pai de família pensava: não, estou fazendo bem pela minha família. Hoje não. Hoje o sujeito que trabalha no banco, ele se sente realmente infeliz. Por quê? Porque não quer a família que tem, porque não quer o trabalho que tem. Enfim, não há sentido mais dado a gente pela família, pela sociedade, pela tradição, pela religião. Buscamos como loucos esse prazer que é fugaz, que é rápido. O prazer de comprar um sapato novo. Dura enquanto compramos, enquanto levamos a caixa para casa, enquanto usamos 1 ou 2 vezes. Enfim, às vezes dura apenas enquanto compramos, no ato da compra. Não há sentido além disso, a felicidade é fugaz. Mas consumimos buscando esse prazer sem consequências, sem medir as consequências. Isso é o hedonismo. Enfim, consumimos até o passado. Hoje temos produtos vintage. Passado não dá lições sobre o futuro. Passado fornece produtos vintage. Decore a sua casa no estilo vintage. Veja um filme pornográfico no estilo vintage. Visite museus no feriadão. Vá a cidades históricas, não porque você conhece a história, não porque você é um sujeito que está constantemente ligado, antenado no passado, no futuro, nessas discussões socialmente relevantes, mas porque você realmente quer comprar souvenirs e distribuir esses souvenirs para sua família, para os seus primos, enfim, para os seus irmãos. É necessário hoje consumir o passado. E o consumo do passado não fornece a gente, não é fértil para projetos de futuro coletivo, né? Não existe futuro para todos, existe futuro para indivíduos. Isso é um problema, isso é um futuro inseguro que não estamos querendo enxergar. Por fim, pensemos no hiperreconhecimento. Hoje há uma condição hipermoderna muito positiva, há um valor muito bom e saudável, que é o do reconhecimento da alteridade. É preciso reconhecer a alteridade, o outro, o diferente. As pessoas são diferentes e têm o mesmo valor nessa diferença, nessa pluralidade. Isso oferece a gente um paradoxo interessante. Se por um lado hoje
uma das condições da vida hipermoderna é o reconhecimento do outro, da pluralidade, da diferença, da igualdade na pluralidade. Se por um lado há isso, pelo outro, vivemos em uma sociedade de massas onde todos os indivíduos se comportam da mesma maneira hedonista, consumista, vivendo num presente contínuo. Falamos de sociedade moda, futuro, sociedade pós-política, hiperindividualismo, hedonismo consumista, hiperreconhecimento, quer dizer, a sociedade se reconhece enquanto plural, enquanto alteridade, enquanto indivíduos diferentes que se realizam nessa pluralidade. Enfim, falamos desses conceitos. Vamos fechar esse vídeo falando do direito de si mesmo, falando da cultura da personalização e do narcisismo coletivo. Direito de si mesmo. Todos não só têm o direito, mas têm o dever de expressar quem são, de expressar o que comem, fotografe o que come, escreva o seu estado emocional no Facebook, coloque uma foto sua do seu novo cabelo, da sua, dos seus novos óculos no status do WhatsApp, do Face, do Instagram. Eu não uso o Instagram ainda, não sei quais os termos corretos da exposição no Instagram, mas é preciso que você se exponha, é preciso que você poste quem você é. Você tem o direito e o dever de ser você mesmo, direito de si mesmo, o que nos leva a uma cultura da personalização. As necessidades e desejos individuais, pessoais, sobrepujam as coletivas. Hoje nós endeusamos a pessoa, endeusamos a persona, cultura da personalização, cultuamos nós mesmos, não cultuamos religiões chatas que nos obrigam a coisas demais, não cultuamos modelos familiares que nos obrigam a cumprir regras excessivas, cultuamos a nós mesmos, a nossa vontade, cultura da personalização, desejos e necessidades individuais sobrepujam as necessidades coletivas. E por fim, o narcisismo coletivo. Após o direito de si mesmo, após a cultura da personalização, chegamos ao narcisismo coletivo. A sociedade se vê em um espelho. Ela percebe apenas as suas necessidades imediatas. Ela não vê o futuro dela mesma. Nesse narcisismo coletivo, a coletividade olha para o espelho e vê apenas que ela deve ir ao shopping no próximo final de semana. Ela não enxerga nada além disso. Ela não enxerga, por exemplo, esse clima de deserto que veremos na próxima aula, em que não há mais instituições sociais que regulam e nos norteiam a vida. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é angustiante? Que futuro isso nos dá? Essa sociedade narcisista e coletiva se olha no espelho e vê apenas ela no seu momento presente, consumista, que busca prazer imediato. Ela não enxerga a necessidade de se reconstruírem modelos políticos após o fim das ideologias. Enfim, espero que eu tenha contribuído com vocês falando desses conceitos lipovetsquianos. Na próxima aula vamos falar da era do vazio, desse sentimento de vazio e das suas consequências e dos elementos que compõem esse vazio. Quais elementos compõem a era do vazio? Que sentimento coletivo é esse de vazio? E na quarta videoaula, até o momento, a última videoaula da playlist sobre Lipovetsky, sobre a base da sociologia desse pensador francês, enfim, até o momento, essa quarta videoaula será a última e tratará da pandemia da Covid-19 sob a perspectiva lipovetsquiana. Então, próxima aula, o vazio. E na quarta e última videoaula, falaremos sobre Lipovetsky e a pandemia da Covid-19. Por enquanto, muito obrigado, até lá, um grande abraço.